Você conhece a história dos primeiros seres humanos que Deus criou? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! No princípio dos tempos, quando Deus criou os céus e a terra, Ele resolveu criar um ser que fosse a sua imagem e semelhança, ou seja, que fosse parecido com Ele. Então, do pó da terra, Deus criou o homem e, depois de formá-lo, soprou em seu nariz o fôlego da vida. E assim, o homem se tornou um ser vivente. Depois disso, Deus levou o homem para morar em um lugar que Ele tinha criado chamado Jardim do Éden. Ali haviam muitas árvores frutíferas e no meio do jardim ficavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, depois de colocar o homem no jardim, Deus falou com ele assim: você pode comer de todos esses deliciosos frutos que as árvores do jardim produzirem. Você só não pode comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore que está no meio do jardim, porque se você comer, com certeza vai morrer. Depois de dar as instruções ao homem, Deus pensou o seguinte: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer uma companheira para ele. Então, Deus fez o homem cair em um sono profundo. E enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas e dela formou a mulher e a levou até ele. Quando o homem viu a mulher, ele disse: esta sim é osso dos meus ossos. E os dois estavam muito felizes de estarem juntos naquele lindo jardim que Deus criou. Os dois viviam nus e não sentiam vergonha. Um certo dia, a serpente, o mais astuto de todos os animais, veio falar com a mulher e disse: Deus falou mesmo para vocês não comerem nenhum fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu: Não foi isso que Deus falou. Na verdade, Ele disse que podemos comer qualquer fruto de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que está no meio do jardim, porque se comermos, com certeza morreremos. Mas a serpente, em sua astúcia, disse para a mulher: com certeza vocês não morrerão. Deus falou isso porque se vocês comerem desse fruto, seus olhos vão se abrir e vocês serão como Ele, conhecerão o bem e o mal. Quando a mulher viu que o fruto era muito apetitoso e que ele poderia dar a ela um conhecimento que ela não tinha, tomou uma decisão. Pegou o fruto e comeu. Depois deu ao seu marido e ele também comeu. Oh, não! Por que eles fizeram isso? Eles não obedeceram a uma ordem tão simples dada por Deus. Vamos ver o que aconteceu. E assim que eles comeram do fruto, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, eles pegaram folhas de figueira para se cobrirem. De repente, eles ouviram os passos do Senhor que caminhava pelo jardim por aquela hora do dia e, com vergonha, se esconderam entre as árvores. Mas o Senhor chamou pelo homem e perguntou onde ele estava. E ele respondeu: ouvi seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu.
por isso me escondi. Então Deus perguntou a ele: quem te falou que você estava nu? Você comeu do fruto daquela árvore que eu disse para não comer? Então o homem respondeu: foi a mulher que o Senhor me deu como companheira que me deu esse fruto. Então eu comi. E Deus disse à mulher: o que foi isso que você fez? E ela disse: foi a serpente que me enganou, por isso eu comi. Ai, 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 um colocando a culpa no outro, percebeu? O homem colocou a culpa na mulher. A mulher colocou a culpa na serpente. Mas será que cada um não é responsável por seus próprios atos? Vamos ver o que aconteceu. Então o Senhor Deus falou para a serpente: já que você fez isso, você será um animal inimigo de todos os outros. De hoje em diante, você rastejará pelo chão por todos os dias de sua vida. Depois, Deus falou com a mulher: você, mulher, por causa da sua desobediência, terá grande sofrimento ao dar à luz seus filhos. Em seguida, Deus falou com o homem: e você, homem, já que você deu ouvidos à sua mulher e também me desobedeceu, a terra sofrerá a consequência do seu erro. E o cultivo do seu alimento será bem mais difícil. Haverá espinhos e ervas daninhas no meio das plantações, e você terá que trabalhar muito duro, com muito suor, para poder se alimentar e alimentar sua família. E Deus chamou ao homem Adão, e Adão chamou a sua mulher de Eva, porque ela seria a mãe de toda a humanidade. E Deus fez para eles roupas de pele para se vestirem. Depois disso, Deus disse: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Por isso, é muito perigoso que ele fique aqui no jardim do Éden, porque ele pode acabar comendo do fruto da árvore da vida e acabaria vivendo para sempre nessa condição. Então, Deus tirou Adão e Eva dali e os levou para um outro lugar e colocou anjos guardando o caminho que leva à árvore da vida. Uau! Essa história nos ensina tanto, não é mesmo? Deus criou os seres humanos de uma forma extraordinária, mas com sua desobediência veio muito sofrimento. Obedecer a Deus traz proteção para a nossa vida. Devemos sempre pensar sobre isso antes de tomar uma decisão, porque uma atitude errada pode mudar para sempre a nossa história. Peça sabedoria a Deus e peça ajuda a Ele para que você seja sempre um filho obediente. Esse é o melhor caminho sempre. Você conhece a história de um menino que encarou um gigante? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Há muito tempo atrás, um povo chamado Filisteu entrou em batalha contra o povo de Israel. Naquela época, Saul era o rei de Israel. Então, sabendo da batalha, Saul reuniu suas tropas e subiu a colina. Eles ficaram assim: as tropas de Israel em uma colina e as tropas dos filisteus na colina da frente, e entre elas o vale de Elá. Entre os filisteus existia um soldado chamado Golias. Ele era bem grandão, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e sua couraça, também de bronze, pesava 60 quilos. Nas pernas ele usava caneleiras de bronze e nas costas carregava uma lança. Ele chegou diante do exército de Israel e disse: por que lutarmos todos? Eu posso lutar em nome do meu povo, e um de vocês vem lutar comigo.
Se ele me vencer, nós nos tornaremos seus escravos. Mas se eu vencer, vocês se tornam nossos escravos. Eu desafio as tropas de Israel. Mandem um soldado para lutar sozinho comigo. Que desafio, hein? Enfrentar um gigante de quase 3 metros de altura? Será que algum soldado vai ter coragem de encará-lo? Será a luta do século, vocês não acham? E todos os dias, o gigante filisteu se posicionava à frente de batalha, desafiava o exército de Israel e esperava que mandassem alguém para lutar com ele. Mas os israelitas estavam apavorados. No exército de Israel, existiam 3 soldados que eram irmãos: Eliabe, Abinadab e Samá. Seu pai era Jessé. Ele tinha 8 filhos ao todo, e o caçula se chamava Davi, que ainda não tinha idade para ir para a guerra. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. Certo dia, seu pai o chamou e pediu que fosse até o vale de Elá, no acampamento do exército de Israel, levar comida para seus irmãos e verificar se estavam bem, trazer notícias dele para seu pai. Quando Davi chegou ao acampamento, os soldados dos 2 exércitos estavam em posição de combate, frente a frente, um com o outro. Davi deixou seus suprimentos com o responsável e correu até a linha de batalha para saber se seus irmãos estavam bem. Quando ele chegou lá, Golias estava fazendo seu desafio, que diariamente ele repetia diante do exército de Israel, e Davi o ouviu. Quando os israelitas ouviram o desafio de Golias, fugiram correndo, cheios de medo. E Davi ouvia seus comentários de medo e perguntava aos soldados: quem esse gigante pensa que é para desafiar ao Deus vivo? Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu que ele conversava com os soldados, ficou muito irritado. Mas Davi não se importou com ele e continuava perguntando aos soldados sobre Golias, indignado com a afronta que ele fazia contra o seu povo e o seu Deus. As suas palavras de indignação chegaram até os ouvidos do rei Saul, que mandou chamar Davi. Quando chegou à presença do rei, Davi disse: eu irei lutar contra esse filisteu. Mas Saul explicou a Davi que Golias era um guerreiro experiente e que Davi era apenas um rapaz e sem nenhuma experiência de guerra. Ao que ele disse ao rei: olha, rei Saul, quando eu estou nos campos cuidando das ovelhas do meu pai, eu as protejo de animais selvagens e Deus me ajuda e eu consigo vencê-las para proteger as ovelhas. Esse filisteu está afrontando ao exército do Deus vivo. Tenho certeza que ele vai me ajudar nessa batalha também, assim como me ajudou a matar o urso e o leão. Diante desse discurso, Saul não tinha mais o que dizer, a não ser permitir que o pequeno Davi enfrentasse o gigante, como ele pediu. O rei deu a Davi sua própria túnica e colocou nele uma armadura completa, com capacete e uma espada. Mas tudo aquilo era pesado demais, ele mal podia andar com aquilo tudo. Então, Davi tirou toda aquela armadura, foi até o riacho, escolheu 5 pedrinhas, pegou sua tiradeira e desceu o vale, aproximando-se do filisteu gigante. Quando Golias viu Davi, olhou para ele com desprezo. Vendo que ele era apenas um rapaz bem novo e inexperiente, disse: pode vir, que eu vou acabar com você. E Davi respondeu: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você afrontou. Ele vai me ajudar a vencer você, e todos saberão que há Deus em Israel. Quando Golias veio na direção de Davi, ele pegou uma de suas pedras e com sua tiradeira arremessou a pedra e acertou na testa do gigante, derrubando ele no chão. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, fugiram correndo. E o exército de Israel venceu os filisteus. E o rei Saul ficou admirado com a coragem de Davi, percebendo que Deus estava mesmo com ele. Você percebeu a atitude de Davi? Ele confiou totalmente em Deus para vencer aquele gigante.
Ele sabia que não tinha força física suficiente para vencer aquela batalha, mas ele tinha certeza que Deus daria vitória. Existem situações que vivemos que parecem com o gigante Golias. Uma matéria difícil na escola, um coleguinha implicante ou até um quarto muito bagunçado para arrumar. Desafios que parecem gigante como Golias. Mas lembre-se sempre, assim como Deus ajudou Davi a vencer aquele gigante, Ele também pode ajudar você a vencer o seu. Confie nele, peça ajuda dele, porque Ele está o tempo todo ao seu lado. Você conhece a história de um homem que foi engolido por um peixe? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, existia um homem chamado Jonas. Um dia, Deus falou para ele assim: Olha, Jonas, tem uma cidade chamada Nínive. E lá as pessoas estão fazendo muitas coisas más. Preciso que você vá até lá e fale com elas sobre mim e sobre o meu amor. E diga a elas que precisam se arrepender de suas maldades. Mas Jonas não quis obedecer a Deus. Ele escolheu fugir dele, indo para uma outra cidade chamada Jope. Ei! Para tudo! Como assim? Deus pediu para Jonas fazer uma coisa e ele fugiu. Isso já aconteceu com você? A mamãe pediu para você fazer uma coisa, como tomar banho ou ir fazer o dever de casa, e você escolheu não obedecer? Será que isso vai dar certo? Bem, vamos continuar. Chegando em Jope, Jonas encontrou um navio que estava indo para uma cidade chamada Tarsis e resolveu embarcar, porque queria fugir de Deus. Quando já estava em alto mar, veio uma grande tempestade que balançava o navio de um lado para o outro e parecia mesmo que ia afundar. Os marinheiros ficaram desesperados, gritavam por socorro, jogando todas as bagagens do navio no mar, para tentar evitar que afundasse. Enquanto isso, Jonas dormia no porão do navio. Isso mesmo, estava no maior sono enquanto acontecia todo aquele caos. Foi quando o capitão do navio desceu até onde Jonas estava e acordou ele dizendo: Ei, acorda aí, cara! Tem uma tempestade quase afundando o navio. Levanta, pede socorro ao seu Deus. Quem sabe ele nos ajude. Agora me diz, como Jonas conseguia dormir com o navio balançando no meio da tempestade e aquele monte de marinheiro gritando sem parar? Que sono pesado é esse? Nessa hora, os marinheiros fizeram uma espécie de sorteio para descobrir quem é que estava causando todo aquele alvoroço no navio. E adivinhem só? Sortearam o nome de Jonas. Indignados, perguntaram a ele: Ei, quem é você? De onde você é? O que está fazendo nesse navio? E ele respondeu: Eu sou hebreu. Eu sirvo ao Deus verdadeiro, aquele que criou o céu, a terra e o mar, e estou fugindo dele. Sou eu o culpado de todo esse caos. Podem me jogar no mar. Assim, a tempestade vai se acalmar. Mas os marinheiros ficaram com pena de Jonas e tentaram remar com toda a força até a praia mais próxima. Mas não deu certo. Foi quando pediram perdão a Deus e jogaram Jonas no mar. Nesse momento, Deus pediu a um grande peixe que engolisse Jonas. Imagine só, Jonas entrou na barriga de um grande
peixe. Eca, isso deve ser gosmento. Imagina o cheiro lá dentro. E o pior, ele ficou lá dentro por 3 dias e 3 noites. Que situação! Mas lá dentro da barriga do peixe, Jonas fez uma oração, dizendo mais ou menos assim: Senhor, eu deveria estar morto agora, mas você me salvou. Aquela terrível tempestade me cercou por todos os lados e eu pensei que fosse morrer, sem poder falar com você de novo. Mas quando eu gritei por socorro, você ouviu a minha voz. Me perdoe, Senhor, eu não deveria ter fugido de você. Vou fazer o que você me pediu e levar o seu amor até a cidade de Nínive. Nesse momento, o peixe vomitou Jonas na praia. Ai, gente, sério, isso não é nada agradável, não é mesmo? E Jonas foi para Nínive, depois de um belo banho, é claro, para tirar aquela nhaca de peixe. E lá ele começou a anunciar a palavra de Deus que tinha dado a ele. Ele dizia para todos se arrependerem das suas maldades e se voltarem para Deus. Depois de alguns dias, o rei de Nínive ficou sabendo sobre o que Jonas estava anunciando e se arrependeu, e também disse a toda a população que se arrependessem de suas maldades e se voltassem para Deus. Assim, a cidade de Nínive foi perdoada e totalmente transformada pelo amor de Deus anunciado por Jonas. Que história incrível, não é mesmo? E ela se parece muito com algumas coisas que acontecem com a gente às vezes. Jonas obedeceu na primeira vez que Deus pediu? Não. E isso não foi nada bom. Às vezes o papai ou a mamãe pedem para você fazer uma coisa e confessa, você fica enrolando, né? Depois eu faço, já vou. Que tal refletir sobre isso e tentar a partir de hoje sempre obedecer na primeira chamada? Conto com você nessa missão, ok? Você conhece a história de um homem fortão que tinha um baita cabelão? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Na época dos juízes, o povo de Israel começou a desobedecer muito a Deus. Por isso, o povo filisteu dominou sobre eles por 40 anos. Nessa época, existia um israelita chamado Manoá. A esposa dele não podia ter filhos porque era estéril. Mas um dia, um anjo apareceu a ela e falou assim: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Mas tome cuidado, não beba nenhuma bebida fermentada, nem coma nada impuro, nem nunca corte o cabelo do menino que você vai ter, porque ele será nazireu, consagrado ao Senhor desde o seu nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Depois de ouvir isso, a mulher foi correndo contar a seu marido, mas ele não estava entendendo muito bem sobre os cuidados que eles deveriam ter com o menino e como funcionava esse negócio de ser nazireu. Então, ele orou a Deus dizendo: Senhor, por favor, mande de novo aquele anjo para que me explique bem direitinho o que devemos fazer com o menino quando ele nascer. E Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo apareceu novamente à mulher, que foi correndo chamá-lo, para que pudesse ouvir o que ele tinha para falar. Então o anjo explicou: Sua esposa terá que fazer tudo conforme eu vou explicar. Ela não poderá beber
nenhuma bebida fermentada, nem comer nada impuro. E o cabelo do menino também não poderá ser cortado. Então Manoá compreendeu as instruções que o anjo havia dado e ofereceu a ele uma refeição. Mas o anjo não aceitou e subiu ao céu. Quando Manoá e sua esposa viram aquilo, ficaram maravilhados e, prostrando-se no chão, adoraram a Deus, reconhecendo que aquele era mesmo um anjo do Senhor. E depois de alguns meses, nasceu o menino, e seus pais colocaram nele o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou muito. Certo dia, Sansão, já um jovem adulto, estava sozinho a caminho da cidade vizinha, quando de repente apareceu um leão que, rugindo, veio na direção dele. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. O Espírito de Deus dominou Sansão e ele, com suas próprias mãos, totalmente desarmado, despedaçou o leão. Uau! Que força era aquela? Uma força realmente sobrenatural, que só podia estar vindo de Deus. Depois de algum tempo, passando novamente por aquele local, Sansão passou pela ossada do leão que havia matado, e dentro dela havia um enxame de abelha e mel. E Sansão retirou o mel, comeu e levou também para seus pais, mas não contou nada a eles sobre o leão. Em sua juventude, seus pais sempre o aconselharam a buscar uma esposa no meio de seu próprio povo e que não procurasse uma esposa entre os filisteus. Mas Sansão não deu muito ouvido ao conselho de seus pais e acabou se apaixonando por uma mulher filisteia e pediu ela em casamento. Durante a festa de noivado, Sansão chamou os convidados, que eram filisteus como sua noiva, e propôs a eles um enigma, dizendo: se vocês conseguirem responder ao enigma até o 7º dia da festa, eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Mas se vocês não conseguirem responder, então vocês é que terão que me dar essas roupas. E eles concordaram. Então Sansão falou o enigma: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. E durante 3 dias eles não conseguiam responder ao enigma. Então foram até a noiva e a ameaçaram, obrigando ela a descobrir a resposta do enigma. Sem saber o que fazer, a mulher foi até o seu noivo em prantos e disse: você não gosta de mim. Você não me ama de verdade. Você deu um enigma ao meu povo e não me contou a resposta. E ele respondeu: eu não contei sobre esse enigma nem para o meu pai e minha mãe. Por que deveria contar a você? Então a noiva chorou copiosamente durante o restante da semana da festa, e de tanto ela perturbar ele, no 7º dia ele acabou contando a ela a resposta. Então, depois de receberem a resposta da mulher, os filisteus foram até Sansão e falaram: o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Mas Sansão logo percebeu que sua noiva é quem tinha revelado a resposta. Por isso, ele ficou furioso. Ele entregou as 30 vestes de linho e as 30 mudas de roupa, mas desistiu de casar com aquela mulher filisteia. E Sansão
deixou os filisteus muito irritados com tudo o que estava fazendo. Por isso, eles estavam procurando um jeito de se vingar dele. Ele, sabendo disso, se escondeu em uma caverna. Então, alguns filisteus acamparam próximo a Judá, que era bem perto da caverna onde Sansão estava escondido. Então, os homens de Judá vieram até ele e perguntaram: "Por que vocês estão acampados aqui? Estão querendo guerrear contra nós?" E eles responderam: Não, queremos apenas amarrar Sansão e levar para o nosso povo, porque queremos nos vingar dele." Assim, 3.000 homens de Judá desceram até a caverna onde Sansão estava escondido e perguntaram a ele: "Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Por que foi irritar eles? Agora eles estão acampados na nossa porta." E Sansão disse: "Eu fiz com eles apenas o que eles fizeram comigo." Então os homens disseram a ele: "Nós vamos te amarrar e te levar para os filisteus." E ele disse: "Tudo bem, mas me prometam que vão só me amarrar, não vão me matar." E assim eles fizeram. Quando estavam se aproximando do acampamento dos filisteus, esses vieram na direção de Sansão aos gritos. Nesse momento, o Espírito de Deus dominou sobre Sansão e ele despedaçou as cordas como se fossem fios de estopa. E não tiveram chance contra ele. Assim, Sansão liderou o povo de Israel por 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. Em certa ocasião, Sansão se apaixonou por outra mulher filisteia. O nome dela era Dalila. Quando os filisteus viram que ele gostou de uma mulher de seu povo, já foram logo falar com ela, dizendo: "Veja se você consegue descobrir qual é o segredo da força de Sansão. Se conseguir, te daremos 13 quilos de prata." E ela se animou, porque se tratava de um valor muito alto. Então ela foi tentar persuadi-lo, dizendo: "Sansão, me conta, qual é o segredo da sua força?" E ele respondeu: "Se alguém me amarrar com 7 tiras de couro úmidas, ficarei tão fraco como um homem comum." Então, os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tiras de couro úmidas. E enquanto Sansão dormia, ela o amarrou com elas e em seguida gritou: "Sansão, os filisteus estão te atacando!" E ele arrebentou as tiras de couro como se fossem fios de estopa. E assim não descobriram de onde vinha sua força. Então Dalila disse a ele: "Você me fez de boba, mentiu para mim. Conte-me a verdade, qual o segredo de sua força?" E ele respondeu: "Se me amarrarem firmemente com cordas que nunca foram usadas, certamente ficarei tão fraco como um homem comum." Assim que ele dormiu, Dalila o amarrou com cordas novas e gritou: "Sansão, os filisteus estão te atacando!" E imediatamente ele levantou e arrebentou as cordas como se fossem fios de estopa. E mais uma vez, Dalila foi até Sansão e disse: "Você continua mentindo para mim e me fazendo de boba. Me conte a verdade. De onde vem a sua força?" E ele respondeu: "Se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco como qualquer outro homem." E assim Dalila fez enquanto Sansão dormia. E depois ela gritou:
Sansão, os filisteus estão te atacando. Imediatamente Sansão levantou e arrancou a lançadeira e o tear junto com os fios do tear. Mas Dalila já estava irritada com tanta enganação. Ela disse a Sansão: "Você não me ama, não quer me contar a verdade." E dia após dia, Dalila importunava Sansão, querendo saber o segredo de sua força. Ela o irritou tanto, mas tanto, que ele acabou contando. Vocês acreditam nisso? Então Sansão disse a ela: "Dalila, meu cabelo nunca foi cortado, porque sou nazireu desde o ventre de minha mãe. Se meu cabelo for cortado, toda a minha força se acabará, e eu ficarei tão fraco quanto um homem comum." Quando Dalila percebeu que Sansão estava realmente falando a verdade, enviou uma mensagem aos líderes filisteus dizendo: "Podem vir essa noite, porque já descobri o segredo de Sansão." Assim, quando Sansão adormeceu no colo de Dalila, ela cortou as suas tranças, e assim sua força o deixou. E quando Dalila gritou: "Sansão, os filisteus estão te atacando!", ele levantou depressa, mas o Senhor já não estava mais com ele, e os filisteus facilmente o prenderam e o levaram com algemas de bronze, e depois de lhe tirarem a visão, o colocaram preso, rodando um moinho. Algum tempo depois, os líderes dos filisteus se reuniram para festejar a prisão de Sansão. Mas os cabelos dele já tinham começado a crescer de novo. Quando mandaram chamar Sansão para zombar dele por estar cego e preso, ele, carregado, pediu para o colocarem entre as colunas que sustentavam o templo. O lugar estava lotado de gente. Mais de 3.000 pessoas olhavam para Sansão e riam dele. Então, Sansão orou a Deus dizendo: "Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos." Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Sansão colocou uma mão em cada coluna e, com suas forças de volta, as derrubou, derrubando assim toda a estrutura do templo, onde ele estava junto com a multidão de filisteus. Assim, Sansão morreu junto com seus inimigos. Uau! Que cena de filme! A história de Sansão é realmente de arrepiar. E com ela aprendemos como é importante obedecer. Se Sansão tivesse obedecido aos pais, se casando com uma mulher do seu próprio povo, não teria sido enganado por Dalila, e isso o pouparia de muito sofrimento. Precisamos mesmo refletir sobre isso. Às vezes, pode parecer que nossos pais querem nos aborrecer com suas regras e instruções. Mas pode ter certeza que, por nos amarem tanto, querem sempre o nosso melhor e, por isso, estabelecem regras para nos proteger de muito sofrimento. Que tal conversar com seus pais sobre as regras da casa ou da família que você ainda não entende muito bem porque existem? Ou aquelas que você ainda não concorda muito? Tenho certeza que essa conversa será incrível e ajudará você a ser cada dia mais obediente. Já conhece o grande livro de colorir? Então acesse o link aqui embaixo na descrição.
Você conhece a história da família que deu início ao povo de Israel? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Esse é Abrão. Ele era um senhor de 75 anos quando Deus falou para ele assim: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Então Abrão pegou sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, seus empregados e tudo o que tinham e foram para um lugar chamado Canaã. Opa, peraí! Não era para ele sair do meio dos parentes? E ele levou o sobrinho Ló, por que então? Vamos ver o que aconteceu. Chegando em Canaã, Deus falou com Abrão de novo, dizendo: vou dar essa terra para você e para seus descendentes. E Abrão construiu ali um altar de adoração a Deus, por ter recebido aquela palavra. Mas aquela terra era habitada por um povo, os cananeus. Então, Abrão seguiu viagem, indo em direção ao Neguebe. Mas depois de algum tempo, houve uma grande fome naquela região. Então Abrão foi para o Egito. Quando chegaram lá, falou para Sarai: Sarai, você é muito bonita. Então não vamos falar para ninguém que você é minha esposa. Vamos falar que você é minha irmã. Senão, alguém pode querer se livrar de mim para casar com você. Se eles pensarem que eu sou seu irmão, vão me tratar bem por sua causa. Ei, o que é isso que Abrão está fazendo? Você sabe o nome disso? Isso mesmo, mentira. E mentir é desobedecer a Deus. Isso não é nada bom. Vamos ver o que aconteceu. Quando chegaram ao Egito, os egípcios acharam Sarai muito bonita e o faraó tratou Abrão muito bem por causa dela. Ele deu a Abrão muitos presentes e convidou Sarai para ir ao seu palácio. Faraó pensava que Sarai era irmã de Abrão, mas Deus sabia que isso não era verdade e por isso, quando Sarai foi levada para o palácio, Faraó e toda a sua corte ficaram muito doentes. E Faraó percebeu que estavam sendo punidos por causa de Sarai. Então, ele chamou Abrão e perguntou a ele: por que você mentiu para mim dizendo que Sarai era sua irmã? Ela é sua esposa e agora estamos todos doentes por causa dela. Pegue suas coisas e vá logo embora daqui. Assim, Abrão saiu do Egito e foi para um lugar chamado Neguebe. E com o tempo, Abrão e seu sobrinho Ló enriqueceram muito e começou a ficar difícil eles viverem no mesmo lugar porque tinham muitos animais e muitos empregados. Eles já não conseguiam mais plantar o suficiente para tanta gente comer. Eles precisavam de mais espaço. E aconteceu que os empregados de Ló discutiram com os empregados de Abrão e houve uma briga feia. Então Abrão foi falar com Ló: Ló, você é meu sobrinho e eu não quero que haja briga entre nós, nem entre os nossos empregados. Então vamos fazer o seguinte: vamos procurar lugares separados para viver. A terra é muito grande. Escolha para que lado quer ir e eu irei para o lado oposto. Se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda. E Ló olhou e viu a leste o Vale do Jordão. Era uma terra fértil porque era irrigada pelo rio. Então escolheu ir para lá. Sendo assim, Abrão ficou na terra de Canaã. E Ló mudou seu acampamento para perto da cidade de Sodoma, um lugar onde as pessoas eram muito mais. Depois que Ló foi embora, Deus falou com Abrão assim: olhe para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Toda essa terra que você vê, vou dar a você e a seus descendentes para sempre. Você consegue contar o pó da terra? É difícil, porque são muitos. Assim será a sua descendência. Ninguém conseguirá contar de tão numerosa. Uau! Que palavra linda que o Senhor estava entregando a Abrão, não é mesmo? Uma descendência numerosa é uma bênção de Deus. Mas você sabe o que é descendência?
são todos aqueles que vêm depois de você, como seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e por aí vai. E Abrão, então, levou seu acampamento para próximo dos carvalhos de Manre, um lugar chamado Hebrom. E ali ele construiu um altar de adoração a Deus. E depois de algum tempo, Deus falou de novo com Abrão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Sua recompensa será grande. E Abrão perguntou para Deus: que recompensa é essa que o Senhor me dará, se ainda não tenho filhos? Como minha descendência vai ser tão numerosa se ainda não tive nenhum filho sequer? Será que o meu herdeiro será um de meus empregados? Então o Senhor deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será um de seus empregados. Você terá sim um filho, e ele será o seu herdeiro. Olhe para o céu. Você consegue contar as estrelas? Sua descendência será tão numerosa como elas. E Abrão acreditou em tudo que o Senhor falou. Em certa ocasião, Deus fez Abrão cair em um sono profundo, e veio sobre ele uma densa e apavorante escuridão. Então Deus falou com ele assim: os seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não pertence a eles, e lá eles serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu mesmo castigarei a nação que os escravizar, e eles sairão de lá ainda com muitos bens. E você vai ter uma boa velhice e terá paz. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, prometendo a ele uma terra boa e uma descendência numerosa. Depois de 10 anos morando em Canaã, Sarai, esposa de Abrão, ainda não tinha dado a ele nenhum filho. Então, ela falou com ele o seguinte: Abrão, Deus te prometeu uma descendência numerosa, mas até agora não consegui te dar nenhum filho. Acho melhor você tentar ter um filho com a minha serva, Agar, a egípcia. E foi o que aconteceu. E Agar ficou grávida. Isso não parece certo, né, gente? Deus prometeu um filho para Abrão. Então, era para esse filho ser gerado por Sarai, sua esposa, não por outra mulher. Vamos ver o que aconteceu. Quando Agar se viu esperando um filho do seu senhor, começou a tratar Sarai com desprezo. E Sarai ficou com raiva dela e de toda a situação que ela mesma tinha criado. Então, Sarai foi reclamar com Abrão, mas ele disse a ela: Sarai, Agar é sua serva. Pode fazer com ela o que você quiser. E Sarai maltratou tanto sua serva que ela acabou fugindo do acampamento onde moravam, indo para o deserto. No meio do caminho, um anjo apareceu a Agar e disse a ela: para onde você está indo, Agar? E ela disse: estou fugindo da minha senhora. Então o anjo lhe respondeu: volte para o acampamento e se submeta à sua senhora. Sua descendência será tão grande que ninguém poderá contar. Você vai chamar seu filho de Ismael, que significa: o Senhor me ouviu em meu sofrimento. Ele será como um animal selvagem. Será brigão com todos e todos serão brigões com ele. Ele estará sempre brigando com seus irmãos. E assim Agar fez. E quando Abrão tinha 86 anos, nasceu seu filho Ismael. Quando Abrão estava com 99 anos, Deus falou com ele mais uma vez: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja íntegro e ande na minha presença. Vou estabelecer minha aliança com você e vou multiplicar muito a sua descendência. Você será pai de muitas nações. Por isso seu nome não será mais Abrão. Seu nome agora é Abraão. Você vai ser muito próspero. Seus descendentes formarão nações e alguns deles serão reis. Minha aliança com você será eterna. Eu serei o seu Deus e o Deus de seus descendentes. E de agora em diante, sua esposa também não será mais chamada de Sarai. O nome dela agora é Sara. Eu vou te abençoar através dela, dando a vocês um filho, de onde virão as nações
e os reis. Mas Abraão estava achando aquilo tudo meio difícil de acontecer. Então ele disse ao Senhor: será que é possível um homem de 100 anos de idade ter um filho? Será possível Sara ficar grávida aos 90 anos? É melhor que Ismael seja meu herdeiro, não acha? E Deus o respondeu: Sara vai sim dar luz a um filho. O nome dele será Isaque. É dele que virá a sua numerosa descendência. Quanto a Ismael, já que você pediu, vou abençoá-lo também. Ele gerará 12 príncipes, e sua descendência formará uma grande nação. Mas a minha aliança farei com Isaque, o filho que Sara te dará no ano que vem, por essa época. Algum tempo depois, Abraão estava em sua tenda quando viu 3 homens se aproximando de seu acampamento. Ele levantou-se depressa e foi falar com eles e disse: meus senhores, não prossigam viagem antes de parar um pouco aqui, descansar e fazer uma refeição. Por favor, sejam meus convidados. E eles concordaram. Depois de tudo pronto, Abraão serviu os 3 viajantes com uma deliciosa refeição, e enquanto comiam, um deles perguntou: onde está a sua esposa Sara? E ele disse: está ali na tenda. E ele disse: voltarei aqui na primavera, e Sara terá um filho. Sara estava na tenda ao lado, e quando ouviu o que o homem disse, riu consigo mesma e pensou: será possível eu, tão idosa, ter um filho? E o homem disse a Abraão: por que Sara riu e pensou que seria impossível ter um filho já sendo idosa? Será que alguma coisa pode ser impossível ao Senhor? Voltarei na primavera, e ela terá um filho. E ouvindo isso, Sara teve medo e disse ao homem: eu não ri. Mas ele disse: riu sim. Depois disso, os homens foram embora, e aconteceu exatamente como os homens haviam falado. Milagrosamente, Sara, aos 90 anos de idade, ficou grávida. E Abraão já tinha 100 anos quando o menino nasceu, e como orientado pelo Senhor, Abraão colocou o nome de seu filho de Isaque, que significa riso. Estavam todos muito felizes. O tempo foi passando, Isaque foi crescendo, e Ismael, 13 anos mais velho, convivia com a família no acampamento. Um dia, Ismael riu de Isaque, e Sara viu. Ela ficou indignada e foi correndo falar com Abraão. Ela disse: livre-se dessa escrava e desse menino. Não quero que ele seja herdeiro junto com meu filho. E Abraão ficou muito perturbado com o pedido de Sara. Afinal, Ismael também era seu filho. Ai, ai, ai. Estava na cara que aquela ideia de Sara de entregar sua escrava para ter um filho de Abraão não daria certo. Olha aí a confusão. Mas Deus não deixou Abraão sem resposta. Ele disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Faça tudo o que Sara te pedir, porque a sua descendência virá por meio de Isaque. Mas o filho da escrava também é seu descendente, então farei dele um povo também. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha com água e despediu a escrava com o menino. Ela foi andando pelo deserto sem destino. Em certo momento, os pães e a água acabaram e Agar não tinha mais o que fazer, a não ser esperar pela morte. Então, ela pegou Ismael, deixou ele debaixo de um arbusto e foi sentar a uma certa distância dele, porque pensou: não quero ver o meu filho morrer. E começou a chorar. E o menino também chorava, até que Deus ouviu seu choro e veio um anjo falar com Agar e disse: por que você está chorando? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá de onde você o deixou. Pegue o menino pela mão, porque farei dele um grande povo. E Deus abriu os olhos dela, e ela viu uma fonte. Ali, pegou água com sua vasilha e deu ao menino, e os dois passaram a viver no deserto, e Deus cuidava deles. Algum tempo depois, Deus colocou Abraão à prova, dizendo: pegue seu filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique ele ali, num monte que te mostrarei. O quê? Como assim? Abraão esperou tanto por esse filho. Ele nasceu milagrosamente na velhice de Sara e agora tem que sacrificar ele? Que desafio para Abraão! Vamos ver o que aconteceu. Na manhã seguinte, Abraão preparou seu jumento,
cortou um pouco de lenha, pegou Isaque, 2 servos e subiu em direção ao local que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão já podia ver o local de longe. Então falou com seus servos para esperarem ali, que ele iria subir com o menino para adorar a Deus. Enquanto caminhavam juntos, Isaque perguntou: Pai, já temos a lenha e a brasa para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? E Abraão respondeu: Deus mesmo providenciará o cordeiro, meu filho. E continuaram andando. Imagine o coração de Abraão nesse momento. Deus pediu a ele o que ele tinha de mais precioso: seu filho. Imagine quantos porquês estavam rondando a mente dele naquele momento. Por que Deus pediria o filho que ele mesmo deu? Por que tenho que entregar o que tenho de mais precioso? Por que sacrificar meu único herdeiro? Por quê? Por quê? Por quê? Mas Abraão não questionou a Deus, ele simplesmente obedeceu. Quando chegaram ao local, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha, amarrou seu filho e colocou ele sobre a lenha que estava no altar. Então, Abraão estendeu a mão com a faca para sacrificar o filho, quando de repente o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. E o anjo disse: Não toque no rapaz, não faça nada com ele. Agora sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, seu único filho. E quando Abraão levantou os olhos, viu um carneiro preso nos arbustos pelo chifre. Então ele foi lá, pegou o carneiro e sacrificou a Deus em lugar de seu filho. E Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Assim, o anjo do Senhor falou novamente com Abraão, dizendo: Porque você não me negou o seu único filho e me obedeceu em tudo, farei de você uma nação numerosa, e por meio de seus descendentes, todos os povos da terra serão abençoados. Uau! Que reviravolta surpreendente! Você percebeu o tipo de aliança que Deus estava estabelecendo com Abraão aqui? Vou te dar uma dica. Quem, depois de muito tempo, entregou em sacrifício seu único filho? Isso mesmo! Séculos mais tarde, Jesus seria o sacrifício pelos nossos pecados, sendo obediente até o fim e trazendo a bênção da salvação para todos os povos. Aleluia! Deus é bom em todo o tempo! Você conhece a história do menino hebreu que foi vendido como escravo no Egito? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Esse é José. Ele era o filho preferido de seu pai, Jacó. Pois é, gente, eu também acho esse negócio de filho preferido muito injusto, mas ninguém é perfeito, né? E esse defeito de Jacó causou uma grande confusão. Vejam só. Jacó mandou fazer para José uma roupa nova, toda colorida, a coisa mais linda. E é claro que seus irmãos ficaram com muito ciúmes daquela roupa chique que ele ganhou. E a cada dia, os irmãos de José tinham mais raiva dele, porque percebiam que ele era o favorito de Jacó. Um dia, José teve um sonho e foi contar a seus irmãos. Ele disse: Eu sonhei que estávamos amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe de trigo ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Ah, mas seus irmãos ficaram muito irritados com aquele sonho. Eles disseram: Quer dizer então que você vai nos governar agora? Ah, mas tá se achando muito esse José. Depois, José teve outro sonho. E da mesma forma foi contar a seus irmãos, dizendo: Tive outro sonho. Foi assim: o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, seu pai ouviu o que ele falava e chamou sua atenção, dizendo: Ora, veja, mas será que eu, sua mãe e seus irmãos teremos que nos curvar diante de você?
Seus irmãos ficaram com muito ciúme dele e seu pai ficou pensativo. Uns dias depois, os irmãos de José estavam cuidando dos rebanhos nos campos e seu pai pediu que ele fosse até lá para ver se estavam bem e trazer notícias deles. E José foi. Seus irmãos o viram de longe e já começaram a tramar. Ah, lá vem aquele sonhador metido. Vamos jogar ele no poço. Rúben, seu irmão mais velho, tentou protegê-lo, dizendo para não machucar ele. Mas o que fizeram foi terrível. Quando José chegou até eles, seus irmãos tiraram sua roupa nova colorida e jogaram ele num poço que estava sem água. Deixaram ele lá e foram comer. De repente, veio uma caravana que estava indo para o Egito para levar especiarias para vender. Foi quando eles tiveram uma ideia. Aproveitaram que Rúben, o irmão mais velho, não estava por perto, ofereceram José como escravo aos estrangeiros da caravana. E aqueles homens compraram José por 20 moedas de prata e o levaram para vendê-lo no Egito. Mas que coisa terrível! Olha, eu já vi irmãos que brigam como cão e gato, mas vender o próprio irmão como escravo? Eles passaram dos limites. Ah, mas quando Rúben voltou e não achou José no poço, ficou desesperado. Ele disse: "Vocês perderam a cabeça? Como vamos chegar em casa sem o nosso irmão? Nosso pai vai ficar inconsolável." Mas os irmãos tiveram uma ideia. Eles mataram um bode, passaram o sangue dele na roupa de José, que tinha ficado com eles, e foram para casa, dispostos a inventar uma história de que a encontraram assim no caminho. Quando Jacó viu a roupa ensanguentada de José, ficou em prantos, dizendo: "Um animal devorou o meu filho!" E chorou por muitos dias. Quando os estrangeiros chegaram no Egito, colocaram José à venda na feira da cidade. E Potifar, o capitão da guarda de Faraó, o comprou. Que situação terrível José estava vivendo! De filho preferido de seu pai, José foi transformado em um escravo num país estrangeiro, tendo que trabalhar duro e sem receber salário. Mas não pensem que Deus o abandonou. Não, Deus estava com José e abençoava tudo que ele fazia. E Potifar, seu senhor, percebeu que José prosperava em tudo que fazia, porque Deus estava com ele, e por isso promoveu José, colocando ele como administrador de tudo que ele tinha. E assim, Deus fez prosperar também tudo na casa de Potifar. Seus rebanhos ficaram mais viçosos, suas plantações produzindo muito, tudo estava indo muito bem. E Potifar estava muito feliz com a administração de José em sua casa. José era um rapaz bonito e inteligente, e isso fez com que a esposa de seu senhor Potifar ficasse interessada nele. Olha só, ela era uma mulher casada. Isso não é nada bom. Mas José não queria saber dela. Primeiro, porque ela era uma mulher comprometida, esposa de seu senhor. E também porque ele tinha uma grande responsabilidade em cuidar de tudo que Potifar possuía. Ele nem cogitou trair seu senhor. Ele era um homem fiel a Deus e sabia o que era certo e o que era errado diante dele. Mas a mulher insistia. Ela insistiu tanto que um dia ela segurou na roupa dele com força. E sabem o que ele fez? Ele saiu correndo. Fugiu daquela mulher, deixando a roupa que ela segurou para trás. E ela ficou tão brava com aquela situação que começou a gritar, dizendo que José tinha atacado ela. Vejam só, que mulher astuta! Ela ficou com a roupa de José. E quando Potifar chegou em casa, ela disse para ele que José a tinha atacado e que quando ela gritou, ele largou a roupa para trás e fugiu. Mas que mentira deslavada! Mas é claro que Potifar acreditou em sua esposa e por isso mandou José para a prisão. Nesse momento, José poderia estar pensando assim: poxa, fiz tudo certo e pela segunda vez fui injustiçado, mesmo tendo sido fiel em tudo. Mas não foi assim que José reagiu.
Sabem o que ele fez? Ele foi o melhor prisioneiro daquele lugar. O carcereiro gostava muito dele porque era bondoso e organizado. E por isso, o carcereiro colocou José como líder da prisão. E tudo que José fazia lá dava certo. Um certo dia, chegaram na prisão 2 novos prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei. E como de costume, José cuidava deles, como cuidava dos outros. Até que um dia eles tiveram sonhos. Na mesma noite, cada um teve um sonho diferente. E os 2 estavam preocupados com o que tinham sonhado. Quando José percebeu que eles estavam abatidos, foi conversar com eles. Então, o copeiro contou seu sonho a José. Ele disse que sonhou com uma videira. Essa videira tinha 3 galhos que produziam lindos cachos de uva que ele espremia numa taça e dava a Faraó. E José, dirigido por Deus, interpretou seu sonho dizendo: os 3 galhos são 3 dias. Em 3 dias, você vai voltar a seu cargo de copeiro e vai poder servir ao Faraó novamente. Quando isso acontecer, lembre-se de mim e fale para o Faraó me tirar daqui. Eu fui colocado aqui injustamente. Quando o padeiro viu que José deu uma boa interpretação para o sonho do copeiro, contou a ele também o seu sonho. Ele disse que tinha 3 cestas de pão sobre sua cabeça e na cesta de cima tinha muitos pães e doces que Faraó gosta. Mas as aves vinham e comiam tudo que havia nela. E José, dirigido por Deus, deu a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Em 3 dias, Faraó vai matar você e as aves comerão a sua carne. Ui, que interpretação terrível! Acho que o padeiro não deve ter gostado nada do que José falou sobre seu sonho. Vamos ver o que aconteceu. 3 dias depois, era aniversário do Faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os que trabalhavam com ele. E quando já estavam todos na festa, Faraó reapresentou o copeiro e o padeiro. O copeiro ele colocou de volta seu cargo, mas o padeiro ele mandou enforcar. Aconteceu exatamente como José havia falado quando interpretou os sonhos deles. Mas pergunta se o copeiro se lembrou de falar com Faraó sobre José. Nada, ele se esqueceu. 2 anos depois, Faraó teve um sonho muito intrigante. Ele estava às margens do rio Nilo e saíram do rio 7 vacas gordas e bonitas e elas começavam a pastar ali mesmo. Depois, saíam do rio mais 7 vacas, mas essas eram magras e feias, e elas foram para perto das outras. Então, as vacas magras e feias comeram as vacas gordas e bonitas. E Faraó acordou. Depois, Faraó voltou a dormir e veio a ele outro sonho estranho. 7 espigas de milho grandes e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mas essas eram mirradas e secas pelo vento leste. Então, as espigas mirradas e secas engoliram as 7 espigas grandes e boas e Faraó acordou. De manhã, Faraó estava muito perturbado por causa dos sonhos e, por isso, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito para vir e interpretar os sonhos que teve. Mas ninguém conseguiu interpretar os sonhos de Faraó. Nesse momento, o copeiro se lembrou de José e foi correndo falar com Faraó e disse: Faraó, quando eu fui preso, conheci um prisioneiro hebreu, que era servo do capitão da guarda. Eu e o padeiro tivemos sonhos perturbadores quando estávamos lá, e ele interpretou nossos sonhos, e aconteceu exatamente como ele disse. Eu voltei ao meu cargo e o padeiro foi enforcado. Quando Faraó ouviu isso, mandou imediatamente chamar José para vir falar com ele. José tomou banho, fez a barba, trocou de roupa e foi falar com Faraó, que disse a ele:
Olha, José, eu tive 2 sonhos perturbadores e ninguém no Egito conseguiu interpretar esses sonhos. Me disseram que você é bom nisso. Será que você conseguiria interpretar os meus sonhos? Será que José será capaz de interpretar os sonhos de Faraó? O que será que eles significam? No próximo vídeo, veremos o desfecho dessa história. Então aproveita e se inscreva no canal. Assim, você não perde a parte 2. Até a próxima! Tchau! Na parte 1 dessa história, vimos que Faraó estava angustiado com os sonhos que teve. Mesmo chamando todos os sábios e magos do Egito, ninguém conseguiu interpretá-los. Foi então que Faraó foi informado pelo copeiro sobre José e mandou chamá-lo, contando a ele os sonhos que teve. Vamos ver o que ele respondeu. E José respondeu: "Isso não depende de mim. É Deus quem te dará uma resposta." E Faraó contou seus sonhos a José e ele disse o seguinte: Faraó teve um só sonho. Deus está te revelando neles o que irá fazer. As 7 vacas boas e as 7 espigas grandes são 7 anos. Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. As 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas também são 7 anos, mas de fome. Seus sonhos mostram que Deus dará 7 anos de fartura ao Egito e depois destes, 7 anos de fome, em que a terra não conseguirá dar frutos. E toda a terra será atingida por essa falta de alimentos. Deus te deu 2 sonhos, porque Ele está mesmo decidido a fazer tudo isso e será logo. Então, é melhor o Faraó encontrar rápido um homem sábio e organizado para administrar os recursos do seu país. Será preciso guardar 1/5 de tudo que produzem nos anos de fartura, para que se preparem para os anos em que não terão colheita. Esse estoque de alimentos servirá para alimentar a população durante os anos de escassez. Faraó e todos os seus conselheiros ouviram o que José disse e acharam o plano que ele criou muito bom. E Faraó decidiu o que faria, dizendo a todos: "Será que no Egito existe algum homem mais sábio do que José? Dá para perceber que Deus está mesmo com ele. Olha, José, Deus revelou a você tudo o que fará. Então, não tem pessoa melhor do que você para administrar o nosso país. A partir de agora, todo o Egito está sob seu comando. Acima de você estarei somente eu, o Faraó." Nesse momento, Faraó tirou do dedo um anel e o colocou no dedo de José, dando a ele a sua autoridade sobre todo o Egito. E vestiu José com roupas de linho fino e colocou um colar em seu pescoço. Que reviravolta surpreendente! Poucos minutos antes disso, José era um prisioneiro sujo e barbudo, preso injustamente e esquecido por seus amigos na prisão por 2 anos. José tinha todos os motivos para ficar triste, desanimado e reclamando das adversidades da vida. Mas ao invés disso, ele se manteve fiel e deu o seu melhor onde estava, mesmo sendo esse lugar a prisão do Egito. Que lição de vida José nos deu hoje, não é verdade? Mas ainda não acabou. E assim, José foi inspecionar a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra do Egito produziu muito, e José armazenava tudo que sobrava em estoques em cada cidade, juntando tanta comida que parou de anotar. Tinha realmente uma reserva enorme. Nesse meio tempo, José se casou e teve 2 filhos. Ao primeiro deu o nome de Manassés, que significa "Deus me fez esquecer meu sofrimento e a casa de meu pai." E ao segundo deu o nome de Efraim, que significa "Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido." E, por fim, terminaram os 7 anos de fartura no Egito e começaram os anos de fome. A terra secou e não produzia mais nada.
Houve fome em toda a terra, mas no Egito o povo tinha alimento. Então as pessoas vinham de toda parte para comprar comida no Egito, e José administrava com sabedoria todo o estoque que armazenou nos 7 anos de fartura. Quando Jacó soube que havia comida para comprar no Egito, mandou seus filhos irem lá para comprar, pois já estavam passando necessidade. Jacó mandou ao Egito 10 de seus filhos e deixou o caçula, Benjamim, em casa com ele, porque tinha medo que alguma coisa acontecesse a ele. Quando chegaram ao Egito, os filhos de Jacó se juntaram aos estrangeiros que estavam vindo para comprar comida, e toda a comida era vendida diretamente por José. Quando chegaram diante dele, seus irmãos curvaram-se, colocando seu rosto em terra. Eles não reconheceram José, ele estava muito diferente. Mas José reconheceu seus irmãos. No entanto, fingiu que não reconhecia e falou grosseiramente com eles, dizendo: "De onde vocês vêm?" E eles responderam: "Da terra de Canaã. Viemos comprar comida." E José os acusou de serem espiões. Mas eles negaram, dizendo: "Não, meu senhor, viemos apenas comprar comida. Somos todos irmãos e somos homens honestos." Mas José insistia em dizer que eram espiões. Assim, eles começaram a dar mais informações. "Somos um total de 12 irmãos. 10 de nós viemos aqui. O caçula ficou em casa com nosso pai e o outro já morreu." E José respondeu: "Ah, é? Então tragam aqui seu irmão caçula. Se não trouxerem, não os deixarei ir. Escolham um de vocês para ir buscar seu irmão mais novo e os outros vão ficar aqui presos, esperando ele chegar. Se ele não voltar, significa que vocês são mesmo espiões." E eles ficaram presos por 3 dias. No 3º dia, José voltou a eles e disse: "Eu temo a Deus. Por isso vou ser bondoso com vocês. Escolham apenas um dentre os irmãos para ficar preso aqui, e os outros voltam para a casa de seu pai, levando comida para sua família, e em seguida tragam até aqui o irmão caçula, para comprovar que não são espiões. Assim poderei soltar o prisioneiro que ficou aqui." E os irmãos se reuniram e ficaram temerosos, porque acharam que estavam sendo punidos pelo mal que tinham feito a José quando venderam ele como escravo aos estrangeiros. Nesse momento, Rúben interferiu e disse: "Eu falei que não era para maltratar o menino, mas vocês não me deram ouvidos. Agora estamos sofrendo as consequências da maldade que fizemos a ele." E olha que interessante. José, agora fluente em língua egípcia, falava com seus irmãos por meio de um tradutor, porque fingia não reconhecer eles e por isso fingia que não sabia falar a língua hebraica. Mas ele estava entendendo tudo o que estavam falando. Por isso, depois de ouvir aquela conversa, ele se retirou e começou a chorar copiosamente. Depois de se recompor, José voltou a seus irmãos, escolheu Simeão para prender e deu ordem para os outros 9 voltarem em casa, como ele propôs. Depois, José mandou encher suas bagagens com bastante comida e, sem que eles vissem, devolveu o dinheiro que eles usaram para comprar aquele alimento. No meio do caminho, quando pararam para descansar, os irmãos de José perceberam que o dinheiro que eles usaram para comprar a comida tinha sido colocado de volta em sua bagagem. Então, eles tiveram muito medo. Eles disseram: "O que é isso que Deus está fazendo conosco?" Quando chegaram em casa, contaram tudo o que tinha acontecido a seu pai, que respondeu: "Nada disso. Vocês não vão levar o último filho da minha velhice. Eu já perdi um e o outro está preso. Agora já chega. Se eu perder mais esse, morrerei de tristeza." Mas Rubens, o filho mais velho, garantiu ao pai que ele mesmo protegeria o menino e que era necessário que ele fosse, senão aquele governador pensaria que eles eram espiões e mataria todos. Mas Jacó não concordou.
Até que um dia a comida começou a acabar de novo e Jacó pediu que eles fossem novamente ao Egito para comprar mais. Mas eles disseram: se não levarmos Benjamim, não poderemos entrar no Egito, porque seremos mortos. E Jacó, ainda relutante, disse que não queria perdê-lo. Mas Judá se comprometeu: pai, eu vou cuidar dele, confia em mim. Essa é a única forma de não morrermos de fome aqui. E Jacó respondeu: pelo visto, não tem outro jeito. Façam o seguinte então: coloque na bagagem os melhores produtos da nossa terra e leve de presente para esse administrador. Levem também o dobro do dinheiro e devolvam o que foi colocado na bagagem de vocês, porque pode ter sido um engano. Peguem Benjamim e podem ir. E que Deus tenha misericórdia de todos nós. E assim eles foram. Quando José viu Benjamim chegando com eles, pediu a seus empregados para prepararem um almoço delicioso e que trouxessem aqueles homens para comer com ele em sua casa. Quando viram que foram levados à casa do governador, ficaram com muito medo de estarem sendo punidos por causa do dinheiro que estava na bagagem. Então começaram a se explicar, dizendo que no caminho de volta encontraram aquele dinheiro em sua bagagem e que queriam devolver. Mas o empregado do governador disse a eles: não tenham medo, o dinheiro na bagagem de vocês foi providenciado pelo seu Deus, o Deus de seu pai, porque o seu dinheiro eu mesmo recebi. Quando souberam que iriam almoçar com o governador, prepararam os presentes que trouxeram e quando José chegou, entregaram os presentes e curvaram-se com o rosto no chão. E José perguntou sobre seu pai e perguntou se aquele menino que estava com eles era o irmão caçula de quem haviam falado. E eles responderam que sim. Nesse momento, José não podia mais se conter e retirou-se para chorar. Trancado em seu quarto, José, profundamente emocionado, chorava de alegria por poder ver seu irmão caçula de novo. Depois de se recompor, José voltou à sala e pediu que servissem o almoço. E quando serviram a comida, colocaram uma porção 5 vezes maior para Benjamim, o caçula. Estavam todos perplexos com tudo o que estava acontecendo. Depois do almoço, José chamou um de seus empregados e disse a ele: encha a bagagem desses homens o máximo que puderem com comida. Devolvam o dinheiro que eles trouxeram e na bagagem do caçula coloque minha taça de prata. E assim foi feito. Na manhã seguinte, bem cedo, os homens partiram e antes que tomassem boa distância da cidade, José pediu ao seu empregado o seguinte: vá atrás daqueles homens e questione eles sobre terem retribuído o bem com o mal, roubando a taça de prata do seu senhor. E seu empregado obedeceu, e quando ouviram seus questionamentos, os filhos de Jacó responderam: de jeito nenhum fizemos tal maldade. Pode olhar nossas bagagens. E se encontrar alguma coisa, seremos seus escravos. Ao que ele replicou: vamos fazer assim. Levarei como escravo somente aquele que for o dono da bolsa onde encontramos a taça de prata. E aqueles homens, certos de que não haviam roubado nada, abriram suas bagagens para serem revistadas. Mas, para sua surpresa, encontraram a taça do governador na bagagem de Benjamim. Eles ficaram desesperados. Logo na bagagem de Benjamim? Por que tudo isso estava acontecendo? E os filhos de Jacó estavam aterrorizados. Diante disso, fecharam suas bagagens novamente e voltaram à casa de José, que lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Tratei vocês tão bem aqui na minha casa, servi um banquete e vocês resolvem me roubar? Vocês não sabem que eu sou um homem poderoso e que posso adivinhar as coisas? Ao que seus irmãos curvaram-se com o rosto no chão e disseram: o que podemos dizer? Como poderemos provar nossa inocência? Deus te mostrou o nosso erro e agora seremos seus escravos. E José replicou: de jeito nenhum, eu não sou tão mau assim. Vai ser o meu escravo apenas o dono da bagagem onde foi encontrada a minha taça. Os outros podem voltar para casa, estão livres. Pior ainda, eles pensaram: como vou
voltariam para casa sem o filho caçula de seu pai. E Judá se pronunciou. Ele disse: olha, governador, nosso pai não queria deixar o nosso irmão caçula vir conosco, mas expliquei a ele que se ele não viesse, não poderíamos voltar aqui para comprar comida, e assim morreríamos todos de fome. Então eu disse a ele que ficaria eu mesmo responsável por ele e que poderia confiar em mim. O fato é que se eu chegar em casa sem esse menino, meu pai morrerá de tristeza. Eu imploro, deixe-me ficar como escravo no lugar dele. A essa altura, José já não podia mais conter suas emoções e mandou que todos os seus empregados saíssem da sala e revelou-se a seus irmãos. Em prantos ele disse: sou eu, José, seu irmão, aquele que vocês venderam como escravo aos estrangeiros. Seus irmãos ficaram tão perplexos que não conseguiam falar. E ele completou: mas não se preocupem, não se sintam culpados por terem me vendido para cá, porque foi para salvar muitas vidas que Deus me enviou para este lugar. Já tivemos 2 anos de fome e ainda teremos mais 5. Se eu não estivesse aqui, nosso pai não teria descendência, porque todos nós morreríamos de fome. Deus me enviou para nos dar esse grande livramento. Agora vão depressa, voltem a nosso pai, digam a ele tudo o que aconteceu e traga ele e todos os outros para cá. Suas esposas e filhos, tragam também tudo o que têm e os rebanhos. Vou preparar uma terra aqui no Egito para vocês morarem. E todos se abraçaram chorando e emocionados com tudo que Deus fez. Quando Faraó ficou sabendo sobre os irmãos de José, ainda completou, dizendo para levarem as carruagens reais para buscarem seus familiares, e prometeu que tudo de melhor que há no Egito seria para eles. E quando Jacó ficou sabendo de tudo, ficou muito feliz. E quando estavam a caminho do Egito, Deus falou com ele: Jacó, eu irei com você para o Egito. Lá você estabelecerá a sua família e sua descendência. Não se preocupe, eu mesmo estou levando você para lá e eu mesmo os trarei de volta. Que história, hein? Deus realmente nos surpreende com sua provisão e sua forma extraordinária de transformar a realidade mais dura e desfavorável em prosperidade e bênçãos imensuráveis. Deus é bom em todo o tempo. Louvado seja o seu nome. Amém. Você conhece a história do bebê que foi encontrado no Rio Nilo? Então vem comigo. Vamos abrir o grande livro. Há muitos e muitos anos atrás, o povo de Israel, chamado também de povo hebreu, habitava no Egito. Eles eram escravos de Faraó, que era um tipo de rei. Mas o povo hebreu era um povo muito numeroso. Eles tinham muitos filhos e isso estava incomodando Faraó. Ele tinha medo que o povo hebreu se tornasse tão numeroso ao ponto de dominar todo o Egito. Por isso, Faraó emitiu uma ordem: todos os meninos que nascerem serão jogados no rio Nilo. As meninas podem viver, mas os meninos devem morrer. Quanta crueldade! O coração de Faraó estava mesmo muito longe de Deus. Mas não pensem que Deus não estava vendo. Deus vê tudo. Olha só o que aconteceu. Um casal hebreu teve um lindo bebezinho. Sua mãe o amava muito e por isso o escondeu para que não fosse jogado no rio pelos empregados de Faraó. Mas o bebê foi crescendo e começou a ficar difícil escondê-lo. Então sua mãe teve uma ideia. Ela preparou um cesto de junco e vedou ele com betume e piche. Eita, mas quantas palavras difíceis! Vamos lá.
Junco é uma planta fibrosa, muito usada para fazer esteiras, cestos e até cadeiras. Betume e piche eram materiais pegajosos, que no caso do cesto feito para o bebê, iria impedir que ele se enchesse de água quando colocado no rio. Sim, isso mesmo, aquela mãe colocou o bebê no cesto e o cesto no rio. A irmã do menino ficou à margem do rio, observando o cesto para ver o que aconteceria. Foi quando a filha de Faraó desceu ao rio para tomar banho. Quando ela entrou na água, viu o cesto e pediu a uma de suas empregadas para pegá-lo. Quando ela abriu o cesto, ela viu um lindo bebê chorando. Ela disse: "Esse bebê é dos hebreus. Pobrezinho, está abandonado." Nesse momento, a irmã do bebê se aproximou da filha de Faraó e disse: "A senhora quer que eu vá buscar uma mulher hebreia para alimentar o bebê?" E ela respondeu que sim. Rapidamente, a menina foi chamar sua mãe. E quando ela chegou, a filha de Faraó disse a ela: "Leve esse menino, amamente ele para mim, e eu te pagarei por isso." Olha que reviravolta surpreendente! Percebeu o cuidado de Deus com aquele bebê? Certamente Deus tinha um propósito muito grande para aquele menino. Bem, depois de cuidar de seu amado filho até que ele desmamasse, aquela mulher levou o menino já crescido de volta à filha de Faraó e ela o adotou como filho. E sabe qual nome ela deu a ele? Moisés, que significa nascido das águas. Que demais! Os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Nem mesmo Faraó, o homem mais poderoso do Egito, pôde impedir que Moisés viesse ao mundo. Ele tinha uma missão, e cada um de nós tem uma missão neste mundo: levar o amor de Deus para as pessoas. Você não nasceu por acaso e nem por acidente. Deus sonhou com você antes de você ser formado na barriga da mamãe. Sim, e Ele tem cuidado de você dia após dia em cada detalhe. Você tem um propósito. Você conhece a história do profeta que desafiou um rei desobediente a Deus? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, existiu em Israel um rei chamado Acabe. E ele não foi um rei bom, porque desobedeceu ao Senhor. A Bíblia diz que Acabe fez o que desagrada ao Senhor mais do que qualquer outro rei antes dele. Ele achava que não tinha problema em pecar contra Deus. E além disso, ele se casou com Jezabel, uma adoradora de Baal, um falso deus, e começou a adorar a ele junto com ela. E não parou por aí. Acabe ainda construiu um templo para Baal e também um altar de adoração a ele. Quanta desobediência! Vocês lembram da lei de Moisés? Ela diz que só devemos adorar a Deus, nosso Criador. Ele é o único Deus verdadeiro e digno de ser adorado. O que Acabe estava fazendo não era nada bom. Vamos ver o que aconteceu. Tudo que Acabe fez deixou Deus muito irritado. Então, um profeta de Deus chamado Elias veio a Acabe e disse a ele assim: "Não haverá mais chuva nem orvalho sobre a terra, até que eu fale o contrário." Depois disso, Deus falou para Elias se retirar da cidade e se esconder perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. E ele ainda disse ao profeta: "Você beberá da água do riacho
e eu enviarei corvos para te alimentarem. E Elias obedeceu ao Senhor. E aconteceu exatamente como Deus falou. Os corvos iam até o profeta e levavam pão e carne para ele, de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Mas assim como o profeta anunciou, não choveu mais em Israel aqueles dias. E com o passar do tempo, sem chuva, aquele riacho acabou secando, e Elias já não tinha mais de onde tirar água para beber. Nesse momento, Deus falou com o profeta novamente: vá para a cidade de Sarepta. Eu falei com uma viúva para te alimentar. E assim Elias fez. Chegando em Sarepta, encontrou uma viúva recolhendo gravetos. Então ele pediu a ela um pouco de água. Quando ela estava indo buscar a água, ele completou: pode trazer um pouco de pão também? E a viúva respondeu: ó, meu senhor, não vou poder te ajudar dessa vez. Tudo que eu tenho em casa é um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija para mim e para meu filho. Por isso, eu vim aqui recolher alguns gravetos para assar meu último pão, para fazermos a nossa última refeição e esperar pela morte. Então, o profeta disse à viúva assim: não tenha medo, vá para casa, faça um pão, traga um pouco para mim e divida o restante com seu filho. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até que o Senhor faça chover sobre a terra. E a viúva fez como o profeta orientou. E aconteceu exatamente como o profeta Elias havia declarado. A farinha não acabou e o azeite na botija não secou. Assim, Elias, a viúva e seu filho tiveram comida todos os dias em que o profeta esteve em sua casa. Mas certo dia, o filho da viúva ficou doente. E ele foi piorando, até que de repente parou de respirar. Desesperada, a viúva correu até o profeta Elias e, chorando, pediu socorro. Então, o profeta foi até o quarto do menino e orou a Deus, dizendo: ó Senhor, faz voltar a vida desse menino. E Deus ouviu a oração de Elias. Foi quando algo totalmente inesperado aconteceu. O menino voltou a respirar. Sim, ele ressuscitou. Quando Elias levou o menino até sua mãe, totalmente restaurado, ela, maravilhada, disse a ele: agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor que sai da sua boca é a verdade. Uau! Elias era mesmo um homem de Deus. Mas sua história não acaba aqui. Ainda tem muito mais chegando por aí. Vamos ver o que aconteceu. Depois de 3 anos de seca, Deus falou com o profeta Elias mais uma vez, dizendo: volte ao rei Acabe e apresente-se a ele, porque eu farei chover novamente sobre a terra. Depois de 3 anos sem chover, as plantações secaram e havia uma grande fome naquela região. Por esse motivo, o rei Acabe convocou Obadias, um homem muito temente a Deus, para ajudá-lo a administrar o seu palácio. Já a esposa do rei, Jezabel, fazia algo totalmente terrível. Ela estava eliminando de Israel todos os profetas do Senhor. Sabendo disso, Obadias escondeu em cavernas 100 profetas e levava para eles água e comida.
Certo dia, o rei Acabe chamou Obadias para percorrerem juntos as terras vizinhas para ver se achavam algum alimento para seus animais, e eles se dividiram, indo Acabe para um lado e Obadias para o outro lado. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou e, reconhecendo o profeta, Obadias prostrou-se com o rosto em terra e perguntou: "É você mesmo, Elias?" E ele respondeu: "Sim, sou eu. Vá ao seu senhor Acabe e diga a ele que Elias está aqui para vê-lo." E ele levantou-se e disse ao profeta: "Ah, meu senhor, essa tarefa que você está me pedindo é muito arriscada. O rei Acabe tem te procurado esses anos todos de seca, e todo lugar que ele ia e diziam que você não estava lá, ele ficava furioso e fazia as pessoas jurarem que realmente não te viram. Parece mesmo que Deus tem te escondido e te protegido. Agora, imagina se eu vou até ele, digo que você está aqui, e quando ele chega aqui, você não está mais. Ele vai me matar." Mas Elias deu a Obadias a sua palavra, dizendo: "Pode confiar em mim. Hoje vou me encontrar com o rei Acabe." Então Obadias foi até o rei e disse a ele que Elias estava esperando por ele. E Acabe foi encontrar-se com o profeta. Quando chegou diante dele, disse: "Ah, então é você, Elias, o perturbador de Israel." E o profeta respondeu: "Não sou eu quem tem perturbado Israel. Quem tem feito isso é você e sua família, abandonando os mandamentos de Deus e adorando a falsos deuses, esses Baalins. Convoque todo o povo de Israel e diga para me encontrarem no Monte Carmelo. Convoque também 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, aqueles que comem à mesa com Jezabel." Chegando ao Monte Carmelo, o profeta disse a todo o povo: "Até quando vocês ficarão divididos entre servir a Deus ou a esses Baalins? Se o Senhor é Deus, sigam a Deus. Se Baal é Deus, sigam a Baal." Mas o povo não respondeu nada. E Elias continuou dizendo: "Eu sou o único profeta do Senhor que restou. E aqui tem 450 profetas de Baal. Peguem 2 novilhos, escolham um deles, preparem seu holocausto, a lenha e o altar, mas não acendam fogo. Eu farei o mesmo. Depois, clamem ao seu Deus Baal, e eu clamarei ao Senhor, Deus de Israel. Aquele que responder com fogo, queimando a oferta, esse é o Deus verdadeiro." E o povo achou boa a ideia do profeta. Então, os 450 profetas de Baal fizeram como proposto, preparando o novilho e começaram a clamar ao seu Deus. Eles clamaram a manhã toda até o meio-dia e nada aconteceu. Mas eles continuaram, gritavam, esperneavam, imploravam, mas ninguém respondia. Já era final da tarde e nada acontecia, nenhuma fagulha de fogo aparecia. Então Elias chamou ao povo, dizendo: "Cheguem aqui perto de mim." E o profeta consertou o altar do Senhor que estava em ruínas, colocando 12 pedras sobre ele, uma para cada tribo de Israel, e ali construiu um altar de adoração ao Senhor. Ao redor do altar, ele cavou uma valeta, e sobre o altar ele colocou a lenha e o novilho para o holocausto. Quando estava tudo pronto,
ele disse ao povo: agora encham 4 jarras bem grandes com água e derramem sobre o altar. E assim eles fizeram. Depois ele pediu que repetissem isso por mais 2 vezes. E assim o povo fez, encharcando completamente o altar, a lenha e preenchendo toda a valeta que ele cavou com água. Depois disso, o profeta Elias se colocou à frente e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Deus, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. O fogo do Senhor desceu do céu. Ele queimou completamente a oferta, a lenha, as pedras, o altar e até mesmo toda a água que havia na valeta que o profeta cavou. Quando o povo viu isso, prostrou-se em terra e disse: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Então Elias mandou prender todos os profetas de Baal e depois disse ao rei Acabe: Volte ao seu palácio e faça uma refeição, porque estou ouvindo barulho de chuva pesada. E ele foi. Em seguida, Elias subiu até o ponto mais alto do Carmelo, ajoelhou-se e colocou seu rosto entre seus joelhos e orou a Deus. Então disse a seu servo: Olhe em direção ao mar. E ele disse: Não tem nada ali. Então o profeta falou para ele olhar novamente, mas de novo ele não viu nada. 7 vezes o profeta pediu ao servo para voltar lá e ver, mas na 7ª vez ele disse: Eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, se levantando do mar. Então Elias disse a ele: Levante-se e vá até o rei Acabe e diga que a chuva se aproxima. E assim como o Senhor falou com o profeta Elias, o céu se encheu de nuvens, começou a ventar e chover forte sobre a terra novamente. Impressionante! Elias era mesmo um homem de Deus. Ele ficou conhecido como o profeta do fogo. E você viu como a oração a Deus é poderosa? Ele fez ressuscitar um morto e fez cair fogo do céu. Esse é o poder do nosso Deus. Então já sabe, né? Quando estiver em uma situação difícil, faça como o profeta Elias. Ore a Deus, clame a Ele com fé. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Você conhece a história do concurso de rainha que o rei Xerxes promoveu? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Esse é Xerxes. Ele era rei sobre 27 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Seu trono ficava na pequena cidade de Suzã e ele era muito rico. Em certa ocasião, o rei Xerxes decidiu promover um concurso para escolher para si uma rainha. Foram convocadas todas as mulheres solteiras de seu reino. Seus conselheiros escolheram as mais belas e as levaram para a cidade de Suzã para passarem um tempo em uma das casas do rei para receberem tratamentos de beleza. E ao final do concurso, o rei escolheria aquela que gostou mais para ser sua rainha. Nessa época, vivia em Suzã um judeu chamado Mardoqueu, descendente de Benjamim.
e ele tinha uma prima chamada Hadassa, que ele criou como filha, pois seus pais tinham morrido. Hadassa também era chamada de Ester, e ela era muito bonita. Quando o decreto do rei sobre o concurso de rainha havia sido promulgado, Ester foi escolhida para participar e ser levada junto com outras moças para receber tratamentos de beleza em uma das casas do rei. Mas antes de partir, Ester recebeu um conselho de seu primo Mardoqueu. Ele disse: Ester, não conte a ninguém no palácio sobre sua origem. É melhor que ninguém saiba que você faz parte do povo hebreu. Já na casa designada para o concurso, Ester se destacou entre as moças por sua excepcional beleza e foi escolhida com mais 6 moças para um lugar melhor na casa. E assim como Mardoqueu a havia instruído, ela não falou para ninguém sobre sua origem familiar. E todos os dias, Mardoqueu andava nos arredores do palácio para saber se Ester estava bem. Foram 12 meses de tratamento de beleza. E depois chegou a hora de se apresentar ao rei. Após a apresentação, as moças eram levadas a uma outra casa do palácio e não poderiam mais ir à presença do rei, a menos que fossem convidadas formalmente por ele. E chegou a vez de Ester. Quando ela chegou à presença do rei, ele gostou mais dela do que de qualquer outra moça que havia sido apresentada. E o inesperado aconteceu. Ester foi coroada rainha. O rei estava muito feliz com sua rainha. Por isso, ofereceu um grande banquete aos seus nobres e oficiais e decretou um feriado em todas as províncias do seu reino. Ele também distribuiu presentes, porque era um rei muito generoso. Depois da festa, o rei voltou às suas atividades reais e chegou o dia de promover Amã, um de seus oficiais, a uma posição mais elevada no reino. Quando aconteceu a cerimônia, o rei ordenou que todos se curvassem diante dele, mas Mardoqueu se recusou a se curvar. Quando um dos oficiais do rei o questionou, ele disse que era judeu e se curvava somente diante de Deus. E isso deixou Amã muito irritado. Ele começou a conspirar contra Mardoqueu. Amã sabia da origem de Mardoqueu e pensou que não seria suficiente se livrar apenas dele. Teria que exterminar todo o seu povo. Ei, peraí! O povo de Mardoqueu era o povo de Ester. E agora? Vamos ver o que aconteceu. Então, Amã foi falar com Xerxes, dizendo: Rei Xerxes, existe um povo chamado judeu que habita em nossas províncias e que tem uns costumes muito diferentes dos nossos e, por isso, não obedecem aos decretos do rei. Entendo que o rei não deve tolerar sua desobediência, então a melhor coisa a se fazer é exterminar todo esse povo do seu reino. Como o rei gostava muito de Amã e confiava nele, deu a ele autoridade para decidir o que fazer com o povo judeu que habitava em seu reino, entregando a ele seu anel real, que era usado para assinar qualquer documento em seu nome. De posse do anel, Amã emitiu correspondências com a assinatura do rei para todas as províncias com a ordem de aniquilar completamente todos os judeus. Quando Mardoqueu ficou sabendo do novo decreto, ficou extremamente angustiado e chorou muito. Assim, também ficaram todos os judeus de todas as províncias daquele reino. Ouvia-se entre eles um grande lamento e choro. Quando Ester ficou sabendo que Mardoqueu e todo o seu povo estavam em grande aflição, ficou muito preocupada e pediu a um de seus servos que descobrisse o que estava acontecendo. Quando ele foi falar com Mardoqueu, ele o entregou uma cópia do decreto do rei para que ele o levasse até Ester, para que ela pedisse ao rei que desistisse dele e cancelasse a tal ordem. Quando Ester leu o decreto e ouviu o pedido de seu primo, falou a seu servo para entregar a ele a seguinte mensagem: Mardoqueu, existe uma lei aqui no palácio que diz que, se alguém chegar à presença do rei sem ser convidado, será morto, a não ser que o rei levante o seu cetro e poupe sua vida. E já tem 30 dias que o rei não me chama. Quando Mardoqueu recebeu a mensagem de Ester,
enviou sua resposta a ela, dizendo: Ester, você também faz parte do povo que o rei quer aniquilar. Deus vai nos ajudar de alguma forma. Se não for através de você, será de alguma outra maneira, mas o nosso socorro com certeza virá. Mas pense bem, será que não foi para esse propósito que Deus te colocou nessa posição de rainha? E Ester respondeu com a seguinte mensagem a Mardoqueu: Reúna todos os judeus que estão em Susã e jejuem por mim. Durante 3 dias e 3 noites não comam nem bebam nada. Eu e minhas servas também jejuaremos. E então, mesmo sendo contra a lei, irei à presença do rei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E Mardoqueu fez conforme Ester pediu. 3 dias depois, Ester colocou sua roupa de rainha e foi até a sala do trono, onde o rei estava, e colocou-se à frente da porta. Que coragem! Ester arriscou sua própria vida para tentar salvar o seu povo da aniquilação. Quanta fé! Será que o rei irá levantar o seu cetro para poupar sua vida? Vamos ver o que aconteceu. Ester corajosamente entrou à presença do rei para um pedido urgente e muito especial. O rei olhou para a porta de sua sala do trono e a viu. Quando percebeu que era Ester, levantou seu cetro. Ai, que alívio! A vida de Ester foi poupada, mas ainda não tinha acabado. Ela ainda tinha um pedido desafiador para fazer ao rei. Então ela disse a ele: Vou oferecer ao rei e a Amã um banquete. Gostaria que viessem desfrutar dele comigo. E imediatamente o rei mandou chamar Amã e perguntou a Ester: Qual é o seu desejo? Vou fazer o que você quiser. Mesmo que seja a metade do meu reino, darei a você. Pode pedir qualquer coisa. E Ester respondeu: Venha o rei e Amã amanhã ao meu banquete e te falarei o meu desejo. Amã ficou muito animado por ter sido convidado pela rainha para um banquete, mas quando estava a caminho de sua casa, passou por alguns servos e Mardoqueu foi o único que não se curvou diante dele, e isso deixou ele muito irritado. Ele pensou: não vejo a hora de aniquilar logo esse povo judeu, e preparou uma forca especialmente para Mardoqueu porque queria se vingar dele. Quanta maldade havia no coração de Amã! Ele estava mesmo muito longe de Deus. Naquela noite, o rei não conseguia dormir e, por isso, pediu a um de seus servos que lesse para ele o livro das crônicas, onde era registrado tudo o que acontecia em seu reinado. E o rei ouviu que, em certa ocasião, Mardoqueu havia denunciado 2 oficiais que tramavam matar o rei. Então, Xerxes perguntou ao servo que lia para ele: Você sabe dizer qual foi a honra dada a esse Mardoqueu por ter salvado minha vida? E ele respondeu: Não foi dada nenhuma honra a ele, meu senhor. Então o rei mandou perguntar quem estava no pátio, e o informaram que era Amã. E o rei mandou chamá-lo e perguntou a ele: Amã, o que você acha que o rei deveria fazer para honrar uma pessoa de quem ele gosta muito? Pensando que o rei queria honrar a ele, Amã caprichou, dizendo: eu acho que ele deveria receber o manto do próprio rei, montar em seu cavalo real e levar um brasão do rei na cabeça. E os príncipes e homens mais nobres deveriam desfilar com ele pela cidade, dizendo que ele é digno de honra diante do rei. E o rei disse a ele: Ótima sugestão, Amã, faça isso tudo para mim. Pegue o meu manto, o meu cavalo e convoque os príncipes e nobres do meu reino, pois irei honrar a Mardoqueu. O quê? Amã deve ter ficado desconcertado. Imagine só, toda a honra que ele desejou para si, ele mesmo teria que dar ao homem a quem mais desprezava. Que reviravolta surpreendente! E chegou a hora do banquete de Ester, e Amã foi levado pelos oficiais do rei para participar. Quando já estavam à mesa, o rei perguntou a Ester novamente: Qual é o seu desejo? Vou fazer o que você quiser, mesmo que seja metade do meu reino, darei a você.
pode pedir qualquer coisa. E Ester fez seu pedido. Peço ao rei que poupe minha vida e a de meu povo. Fomos condenados à morte. Se tivéssemos sido condenados a ser escravos, eu não estaria incomodando o rei com o meu pedido. Eu teria ficado em silêncio. Mas uma aflição como essa eu tive que trazer ao rei. Então Xerxes perguntou a Ester: mas quem se atreveu a uma maldade como essa? E Ester respondeu: o perverso inimigo é Amã. O rei ficou furioso e Amã, apavorado, clamava a Ester que poupasse sua vida. Foi quando um dos empregados do rei disse que Amã havia preparado uma forca para Mardoqueu em sua própria casa. Então, o rei deu ordem para executá-lo nela. E assim, Amã foi morto na forca que havia preparado para Mardoqueu. E assim, o rei se acalmou e deu a Ester todos os bens de Amã, e depois de saber que Mardoqueu era parente dela, deu a ele o seu anel-selo e colocou ele em uma alta posição em seu reino. Depois disso, o rei cancelou todas as cartas que Amã havia enviado às províncias e que decretavam a aniquilação dos judeus, e ainda deu a eles o direito de se reunirem para adorar ao Senhor. E assim, Mardoqueu estabeleceu a festa de Purim, para que eles celebrassem uma vez ao ano o grande livramento que Deus os deu. Que história, hein? É impressionante como Deus tem sempre o controle de tudo em suas mãos. Ele é Deus soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau!